Família, agora a gente vai falar sobre a taxa Selic. A gente já falou em algumas oportunidades, mas cabe falar de novo, porque ela é muito importante. Ela vai estar na sua prova de diversas formas diferentes e serve também, a taxa Selic, ela serve também como a principal política, melhor, ferramenta de política monetária do Banco Central. Então é importante a gente tirar todas as dúvidas e falar o máximo possível que a gente conseguir, porque ela vai estar na sua prova de diversas formas diferentes, tá bom? O foco agora vai ser ela na ótica da política monetária como uma ferramenta do Banco Central, tá bom? Então a taxa Selic, já pontuei, é a principal ferramenta da política monetária do Banco Central atualmente. Ela é a taxa básica de juros da economia brasileira, também pode cair na sua prova falando que é a taxa doméstica, tá bom? E ela é definida pelo Banco Central, tá bom? Lembrando, o Conselho Monetário Nacional, que é o nosso órgão normativo máximo, ele é o cara que fala o que tem que ser feito e para onde tem que ir, ele define o quê? A inflação. Ele vai definir a inflação, uma meta para a inflação, que pode ter ali uma margem para cima ou para baixo, e o Banco Central, como órgão supervisor, como órgão fiscalizador do sistema financeiro nacional, o nosso Bacen, ele vai fazer o quê? Ele vai definir a Selic, entre outras ferramentas de política monetária, mas ele vai definir a Selic, que é a taxa de juros básica do de juros básica do nosso país, para conseguir percorrer e cumprir essa meta de inflação. Beleza? Indo aqui adiante, ela reflete o custo do dinheiro no curto prazo e serve como referência para as taxas cobradas pelos bancos e em bancos e empréstimos, financiamentos e operações de crédito. Vou voltar aqui de novo, fazer aqui uma outra coisinha, tá bom? Estava até conversando com uma pessoa que estava reclamando que os juros dos bancos são caros. Como é que funciona? Vamos se dizer, e é um exemplo, que a taxa de juros do país, que é a Selic, está a 14,25. Então, um agente que é superavitário, ele vai fazer o quê? Ele vai emprestar o dinheiro dele para um banco, beleza? Para uma instituição financeira. Vou botar aqui um B, para um banco. Em troca, esse banco ele vai, no mínimo, regra geral, isso não é escrito ali num papel que não pode mudar, mas o DI, né, o CDB, normalmente dos bancos, eles têm acompanhado a Selic, ali um pouquinho para mais ou para menos, mas quando você fala que vai ser 100% do DI, normalmente vai ser essa taxa aqui no ano. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende. Mas, em regra geral, esse banco, vamos dizer que aqui foi 100 mil reais, tá bom? Que foi 100 mil reais. Em regra, partindo do pressuposto que a taxa de juros está 14,25, o banco vai ter que pagar para essa pessoa 14.250 depois de um ano, mais os 100 mil que ele emprestou, beleza? Esse dinheiro volta aqui para esse superavitário. E como é que o banco ele vai pagar esse dinheiro para alguém? Ele vai chegar, ele vai pegar esses 100 mil reais, e vai emprestar para alguém que está deficitário. Ou está precisando de dinheiro porque está sem mesmo, ou está fazendo algum investimento, quer abrir algum negócio, alguma coisa assim do tipo. Então, quando essa pessoa que está deficitária pega esses 100 mil reais, no mínimo, no mínimo, ele já sai tendo que pagar no final ali do ano 14.250 para o banco, porque o banco ele tem que devolver esse dinheiro com juros para o superavitário. Porém, o banco ele vive de lucro, então ele tem o salário dos funcionários, tem estrutura, tem que investir em tecnologia, segurança, enfim, tem acionistas. Então, ele não pode cobrar dessa pessoa só esses 14,25. Provavelmente esse empréstimo vai ter que ficar muito mais caro do que esses 14.250. E quanto mais você vai aumentando essa taxa Selic, mais essa pessoa que é superavitária vai receber dinheiro e mais essa pessoa vai ter que pagar para o banco poder devolver o dinheiro para o superavitário. Beleza? Até aqui tudo bem? Então, quanto mais você aumenta essa taxa Selic, mais você enfraquece a economia, porque tem pessoas que estavam dispostas a pegar 100 mil reais e pagar esse valor que o banco vai pedir. Porém,
No momento onde você aumenta para 15,25, algumas pessoas que estavam nesse grupo dispostas a pegar esses 100 mil, elas não vão mais estar dispostas. Ou porque não vai ter como pagar o valor da parcela, ou porque o dinheiro não vai compensar quando for abrir o negócio, a padaria, o mercado, a farmácia, enfim, o que for que a pessoa for abrir, não vai compensar. E no momento que você diminui esses 14,25, vai para 8, 7, 6, 5, aqui tinha uma quantidade X de pessoas dispostas a pegar esses 100 mil, e quanto mais você diminui esse 14,25, que impacta diretamente no DI, né, do valor que o banco vai pagar o superavitário, mais pessoas vão pegando esse dinheiro, e quanto mais pessoas com dinheiro, mais a economia vai se aquecendo. Então, fiz toda essa introdução para você ter clareza que quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, ele esfria a economia, ele dificulta o crédito e ele tem uma política monetária contracionista. E quanto mais ele diminui os juros, mais ele quer aquecer a economia e mais ele tem uma política monetária expansionista. E por que o Banco Central não deixa sempre a taxa baixa para as coisas, né, para o crédito estar mais facilitado, as pessoas conseguirem investir, as coisas acontecerem? Porque quanto mais aquecida a economia, mais o crédito tiver facilitado, quanto mais tiver moeda em circulação, mais tem inflação, tá bom? Então, normalmente esse cenário aqui de aumento dos juros, ou é para conter a inflação no curto prazo, ou às vezes até preocupado com a inflação no futuro, tá bom? Cara, qualquer coisa que venha cair disso, você está preparado agora. Vamos só cumprir aqui a tabela, que é função da taxa Selic. Ele controla a inflação. A Selic é usada para controlar a inflação, sendo uma ferramenta-chave da sua política monetária, né, do Banco Central, e influencia a economia. A variação da Selic impacta diretamente o consumo, que é o exemplo que eu dei ali atrás, e a produção do nível de investimento do país. Quando você fala em país, em macroeconomia, em agregados econômicos, normalmente investimento quer dizer a parte mais empresarial, comprar máquina, abrir novos negócios, tá bom? Agora, aqui é a parte teórica do que eu falei, né? A taxa Selic e a política monetária. O aumento da Selic é uma política monetária restritiva, lembra? Aumentar os juros é algo restritivo. O objetivo, combater a inflação, efeito. Quando a Selic sobe, o custo do crédito aumenta, o que tende a reduzir o consumo das famílias e o investimento das empresas, desacelerando a economia e controlando a inflação, tá bom? Já a redução da Selic, também no exemplo ali que eu falei, é uma política monetária expansionista. Essa parte aqui, ó, política monetária restritiva ou contracionista, você precisa saber disso. E a expansionista também. O objetivo é estimular a economia em períodos de baixo crescimento ou recessão. Efeito, quando a Selic cai, o custo do crédito diminui, estimulando o consumo das famílias e o investimento das empresas, né? E aquecendo a economia. As mudanças na Selic são frequentemente acompanhadas de expectativas do mercado, pois influenciam a confiança dos investidores e o comportamento dos consumidores, tá bom? Então, indo adiante, como é que poderia cair uma questãozinha dessa na sua prova? O Banco Central decide aumentar a taxa Selic. Pronto, é o desenho que a gente fez ali na primeira página, tá? Então, hoje, vamos dizer que tivesse 14,25 e estando 14,25, a gente tem 10 pessoas dispostas a pegar empréstimo nesse valor de 14,25 atando a taxa Selic. E, em compensação, a gente tem 100 pessoas dispostas a emprestar para os bancos quando a Selic está dessa forma. No momento que a Selic se torna 15,25, agora a gente vai ter, no caso, 7 pessoas dispostas a pegar empréstimo. E a gente vai ter aqui, ó, 103 pessoas dispostas a emprestar para o banco. Então, quanto maior aumenta a taxa Selic, mais pessoas querem emprestar para o banco, por esses juros altos. O banco ele vai pegar esse dinheiro, porém ele tem que devolver. Então, como ele tem que devolver, ele vai cobrar cada vez mais caro. E assim vai indo, tá bom? Então a gente está aqui falando de uma política monetária contracionista, restritiva, vai esfriar a economia, vai diminuir a concessão do crédito, tá bom? Para combater um cenário de inflação elevado. Qual o efeito esperado dessa medida sobre a economia? Aumento do consumo? Jamais. Redução do consumo e dos investimentos, uma vez que o custo do crédito aumenta. Perfeito, aqui vai ser a nossa resposta. C. Aumento da produção e do emprego,
Não. Se menos pessoas vão pegar dinheiro, inclusive para investimento, abrir novos negócios, etc., a tendência é que não haja um aumento do emprego, tá bom? D, aumento da oferta de crédito? Também não. Então a nossa resposta certa fica sendo a letra B. Show? Deixa eu ver se tem alguma. Tem sim aqui, graças a Deus, letra B acertamos. Aumento da taxa Selic. Quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, ele torna o custo do crédito mais alto. 3, desestímulo do consumo dos investimentos, né? O que vai acabar desestimulando o consumo das famílias e dos investimentos das empresas e redução da demanda agregada. Mas né, vai ter o controle da inflação, que é a parte positiva. Quando a gente vem aqui no resumozinho, você tem que saber o quê? O aumento da taxa Selic, no caso, você vai estar causando uma política restritiva, o crédito fica mais caro, há uma redução do consumo, porém você controla a inflação, tá bom?